Stanley, um senhor de idade, é barrado na recepção de um hotel 5 estrelas porque suas roupas e aparência não estavam à altura dos outros hóspedes. Mas quando finalmente pôde revelar sua identidade, ninguém acreditou na confusão que tinha sido armada. Um senhor já com uma certa idade e exausto parou na calçada e olhou para o hotel 5 estrelas do outro lado da rua. Ele usava roupas comuns e um par de sapatos já um pouco gastos de tanto usá-los para trabalhar. O senhor passou pela porta automática do hotel e entrou no lobby. O espaço estava impecável. Decoração moderna, assentos acolchoados e um piso brilhante que refletia a luz que entrava pelas amplas janelas. Na recepção estava uma mulher bem vestida, em pé, com uma postura impecável e maquiagem leve, exibindo um sapato de salto que parecia caro. Quando o homem de roupas comuns e sapatos gastos parou perto dela, a mulher bem vestida o olhou de cima a baixo. Levou menos de 2 segundos para que ela julgasse que aquele senhor não era um hóspede ou um cliente. Achou que era alguém que precisava de algum tipo de informação e rezou para que não fosse uma pessoa em situação de rua que tinha entrado ali para perturbar os hóspedes. Parecia que a qualquer momento o sapato do velho iria se abrir. Para completar, ele tinha 2 manchas de suor debaixo das axilas e uma barba por fazer que dava um aspecto ainda mais velho e desleixado para sua aparência. Ele se aproximou da recepcionista bem vestida e ela ficou tensa imaginando o que aconteceria em seguida. O velho a cumprimentou e disse que precisava de um quarto para aquele dia. Enquanto dizia isso, ele tirou a sua carteira do bolso. Era uma carteira já velha também e não pareceu a mulher que tivesse muitas notas grandes ali dentro. Ela viu apenas um cartão de crédito e o que pareceu ser uma série de documentos. Nada que indicasse que ele era como a maioria dos hóspedes de um hotel 5 estrelas. A mulher então fez sinal para que ele nem continuasse a procurar dinheiro, cartão ou o que quer que fosse na carteira, pois não teria como reservar um quarto naquele dia. Todos os quartos já estão ocupados, ela disse. O velho guardou a carteira e olhou bem a moça na recepção. O nome dela era Mariana. Ele disse: "Olha, Mariana, eu passei por muita coisa até chegar aqui. Não tenho mais como sair pela cidade procurando um quarto e acho que vocês têm pelo menos umas 12 acomodações vagas." Atrás de Mariana havia uma fileira de cartões de acesso com os números dos quartos ao lado, provavelmente indicando que aqueles cartões não tinham sido tomados por ninguém ainda. Encurralada, a recepcionista achou melhor ser honesta com aquele homem e tratou de explicar a situação sem perder a calma. "Meu senhor, entenda. Esse é um hotel de luxo que atende a um público classe A que geralmente chega até aqui de carro ou de táxi executivo, e não quem vai entrando a pé. Não é um local que todos podem pagar. Temos uma reputação na cidade e não podemos colocá-la em risco entregando um dos nossos quartos vagos a alguém que não é do mesmo nível social que o restante dos hóspedes. O senhor me entende, não é?" O velho ouviu tudo com a mesma paciência que a moça demonstrou, mas seu olhar parecia abatido pelo cansaço e mais decepcionado a cada frase que ela pronunciava. Ele então disse que Mariana estava enganada e que tudo o que ele queria era um quarto daquele hotel, pois já fazia muito tempo que não descansava. Poderia ser até o quarto mais simples e com a pior vista, não importava. Mas Mariana se limitou a dizer que não era assim que as coisas funcionavam ali. O velho então pediu para falar com a gerência, mas quem apareceu foi o supervisor do hotel. O supervisor se chamava Howard e se apresentou sem estender a mão para o homem. Mariana rapidamente contou o que estava acontecendo. E Howard não deixou de olhar o homem nos olhos em momento nenhum, mantendo uma postura rígida. Howard deu razão à recepcionista e disse ao velho que algumas quadras mais adiante havia um hotel com menos estrelas, que lá ele poderia ser atendido. Mas o homem se recusou a andar na direção indicada pelo supervisor. Então Howard pediu a intervenção do segurança, que agarrou o velho e o arrastou até a porta de entrada. Quando já estava a meio caminho, o supervisor pediu que o segurança parasse. O velho pensou que enfim aquelas pessoas tinham percebido o erro que estavam cometendo. Mas não era isso.
O supervisor disse para o segurança tirá-lo pela entrada de serviço, pois não pegaria bem se vissem aquela cena bem na entrada social do hotel. O segurança era um homem enorme. Conduziu o velho sem problemas por um corredor até os fundos do hotel. O velho protestava e dizia que estavam todos cometendo um erro e que queria falar com a gerência, mas o segurança só fazia o que o supervisor o mandou. Ao chegarem na área de serviço, deram de cara com Vera, que estava operando as máquinas de lavar roupas do hotel. Ao ver o segurança grandalhão usando tanta força contra um senhor de idade, ela disse para ele parar com aquilo. O segurança respeitava Vera, então soltou o homem. Pra que agir assim? E por que ele está saindo aqui pelos fundos? Ela perguntou. É assim que tratamos as pessoas agora nessa empresa? O segurança disse que só estava cumprindo ordens, e que se ela não gostava daquilo que reclamasse com a supervisão. Vera disse que a área de serviço era responsabilidade dela e que ela ia cuidar do resto. O Brutamonte saiu dizendo que o velho era responsabilidade dela então, e ela que se virasse. Vera se aproximou do homem, se apresentou e perguntou o nome dele. Pode me chamar de Stanley, ele respondeu, fechando os olhos e levando a mão à cabeça. Vera prontamente tirou do bolso uma pílula branca e ofereceu a ele. Sua cabeça dói? Ela perguntou. Tome essa aspirina, você vai melhorar. O velho agradeceu e a mulher disse que seu turno já havia terminado. Agora estava esperando o marido vir buscá-la. Enquanto isso, uma dupla de camareiras apareceu na área de serviço e viram Vera com o homem, que além da idade um pouco avançada, das roupas simples, do sapato desgastado e da barba por fazer, estava agora todo amassado e descabelado. Elas não perderam tempo e provocaram a colega, dizendo que sabiam que o marido dela não era a coisa mais capacitada da terra, mas que trocá-lo por aquele homem ali no ambiente de trabalho já era demais, o fundo do poço. Ora, que engraçadas vocês duas, não? Vão trabalhar, vão, Vera respondeu. Stanley não ficou ofendido e até achou graça no atrevimento das camareiras, mas ele também notou que Vera ficou encabulada. As camareiras foram embora rindo e Stanley quis saber que comentário foi aquele sobre o marido dela não ser uma pessoa capacitada. Vera respirou fundo e começou a contar a história. Seu marido, Christian, agora era um deficiente físico depois de perder a perna num atropelamento. Um motorista avançou o sinal fechado e bateu com a dianteira do carro no corpo de Christian, que atravessava a rua. O acidente destroçou a sua perna. Ele foi atendido por um serviço de resgate e precisou ser encaminhado com urgência para o centro cirúrgico. Os médicos tentaram, mas sua perna não tinha salvação. Acabou amputada. É claro que Christian não ficou feliz com essa consequência do acidente, mas não se desesperou. Vera disse que apesar de tudo, ele estava grato por ter sobrevivido, e que acreditava que ainda teria um futuro promissor. A juventude de Christian havia sido difícil. Nunca conheceu o pai e a mãe morreu de câncer quando era adolescente. Passou muito tempo vivendo em uma casa de amparo. Terminou os estudos e começou a trabalhar. Conheceu Vera e com dificuldade juntaram seus rendimentos mensais para viverem juntos em uma casa muito pequena e simples na periferia da cidade. Eles não tinham filhos. Fora aquela modesta residência, a única posse de valor do casal era um carro popular que tinham comprado com 4 anos de muita economia e sacrifício. O marido usava o carro para trabalhar como motorista de aplicativo e naquele momento já devia estar chegando para pegar sua esposa no trabalho. Stanley acompanhou Vera até a saída da área de serviço, por onde o segurança queria enxotá-lo minutos atrás. Vera o convidou para conhecer o marido e a casa deles. Stanley não esperava por aquilo e ficou sem reação a princípio. Estava exausto e não tinha resolvido a situação no hotel ainda. Mas pensou que poderia ser uma boa conhecer melhor aquele casal e depois voltar. Quando Christian chegou, os dois entraram no carro e foram em direção à casa na periferia da cidade. O marido de Vera era mesmo um cara legal, sabia conversar e não estranhou a amizade repentina entre Stanley e Vera. Ele já estava acostumado com as amizades relâmpago que às vezes ocorriam entre uma corrida e outra com passageiros mais amigáveis. Para que Christian pudesse dirigir, o carro era adaptado para sua deficiência física.
Durante todo o trajeto, Christian não reclamou da vida em momento algum, o que mantinha um ar de leveza entre os três. No máximo comentou que tinha uma dor na lombar, mas não sabia se era por causa do acidente ou porque passava o dia todo sentado dirigindo. Acho que preciso caminhar mais, ele disse brincando, e Stanley riu. Stanley percebeu que não se sentia tão solto e à vontade com alguém há anos. Ele conseguiu descansar na casa de Vera e Christian sem precisar deixar de conversar com os dois. As horas foram passando. Vera achou que aquele senhor de idade talvez não tivesse para onde ir e o convidou para passar a noite. Stanley aceitou e dormiu no antigo sofá na sala. No dia seguinte, Stanley se levantou e tentou arrumar os cabelos e a camisa usando as próprias mãos, recusando a oferta de Vera, que se prontificou em passar sua roupa. Stanley apenas pediu que Christian o deixasse de volta no hotel, já que Vera também iria para lá. E foi pela área de serviço que os dois entraram. Vera não contestou as ações do homem, mas temia que pudesse ser expulso novamente ou que coisa pior acontecesse, já que Howard, o supervisor, poderia querer chamar a polícia dessa vez. Stanley atravessou os corredores do fundo do hotel até alcançar o lobby. Chegando lá, parou num canto enquanto Mariana conversava com uma mulher de terninho. O crachá dizia que se chamava Leila e que ela era gerente do lugar. Stanley se aproximou e Mariana sentiu um frio na barriga quando o viu de novo na recepção, em estado ainda pior do que no dia anterior. Ela pediu licença à gerente e foi na direção dele já dizendo que ele tinha que sair. Ao ver o comportamento da recepcionista, Leila empalideceu. Stanley ignorou Mariana e passou a falar diretamente com a gerente. Leila, como é que você está administrando as coisas por aqui? Eu estava a um passo de te dar uma promoção, de colocá-la na gerência de mais hotéis da nossa rede. Mas parece que essas pessoas aqui não fazem a menor ideia para quem elas trabalham. Leila começou a pedir desculpas a Stanley. Quando Mariana enfim percebeu que estava diante do dono do hotel, pediu 1000 perdões, dizendo que não reconheceu Stanley vestido daquele jeito. Stanley disse que tentou se identificar, que tirou a carteira para mostrar seus documentos a Mariana, mas que a recepcionista não o deixou nem se apresentar. Ele estava vestindo roupas simples porque uma vez por mês fazia trabalhos voluntários num abrigo de animais naquela região. Tinha passado muito tempo organizando as coisas no abrigo e não se deu conta de que estava sem celular para chamar um carro para levá-lo para casa, por isso resolveu ir até um de seus hotéis mais próximos. Mas para Stanley tudo isso era o de menos. Ele disse que o tratamento que deram a ele era inaceitável não porque ele era o dono do lugar, aquele tratamento era cruel, sem a mínima consideração pela pessoa humana. Stanley disse que teria que revisar o papel de todos os funcionários naquele hotel e não tinha como garantir que gerente, supervisor, recepcionista e segurança manteriam seus empregos. Porém, deixou claro que Vera, a responsável pela área de serviço, havia se mostrado uma pessoa com muito mais tato para lidar com a situação. Se de alguma coisa valia todo o estresse causado por aquele incidente era que Stanley tinha encontrado uma pessoa em quem confiar e que não deixava que as 5 estrelas do hotel ditassem seu comportamento. Mariana pediu que não fosse mandada embora, pois ela reconhecia seu erro e estava disposta a mudar. Então Stanley disse que tudo bem, ela poderia ficar, mas teria que fazer um mês de estágio na área de serviço do hotel, onde não trabalharia com roupas bonitas, joias, sapatos de salto e maquiagem. Mariana disse que não faria isso, que não participaria daquela punição. Ela se sentiria humilhada e rebaixada. Inaceitável. Stanley olhou com pena para ela, colocou as mãos em seus ombros e disse com toda a calma do mundo: quer dizer que você acha que ser cozinheira, faxineira e camareira é ser humilhada? Acha que essas pessoas não estão à sua altura? Pois saiba que elas são muito dignas. E punição é o que você causa a todos nós com a sua arrogância. A única coisa inaceitável aqui é a sua falta de humildade. No dia seguinte, um homem de terno e gravata chegou no fim da tarde à casa de Vera e Christian. Ele se apresentou e disse que cuidava de assuntos para o Sr. Stanley. Àquela altura, Vera já sabia que o velho que conheceu no dia anterior era na verdade o seu chefe no hotel e não podia acreditar em tudo aquilo que aconteceu.
Contudo, o homem de terno estava ali para dar boas notícias. Christian ganharia uma perna protética e um tratamento fisioterapêutico para suas dores. Também teriam uma casa melhor e mais espaçosa em outra parte da cidade, mais próxima da área comercial. Além disso, se Vera concordasse, iriam pagar um curso intensivo de administração para que ela se preparasse para assumir um cargo de nível mais alto no hotel. Vera e Christian ficaram atordoados com as notícias. Estavam felizes, mas ao mesmo tempo achavam que eram presentes demais para um casal que não tinha feito nada de especial para aquele senhor de idade. O engravatado então respondeu que o mundo tinha virado um lugar cheio de pessoas mesquinhas, orgulhosas e egoístas. Um ato de bondade como o que Vera e Christian tinham demonstrado, era raro e fez Stanley perceber o que realmente importa na vida e o lembrar de como era estar próximo de gente que fazem outras pessoas se sentirem bem.